Abra a palavra do Senhor comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. E nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 5. Quero trazer a mensagem para os irmãos nessa noite dentro desse tema, a verdadeira pregação bíblica, a partir do texto de 2 a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos mais uma vez nos colocar diante do Senhor e orar pedindo a sabedoria que vem do alto. Senhor, diante da Tua palavra que foi lida agora, nós clamamos ao Senhor pela Tua graça, pela Tua bênção, para que ela venha falar ao nosso coração, para que ela venha nos instruir, nos moldar, para que ela venha iluminar o nosso caminho e assim nós não apenas compreendamos a Tua palavra, mas nós também apliquemos os Teus ensinamentos aos nossos corações. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia do Teu povo e nos ensina e nos fortalece pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós lemos esse texto que diz: prega a palavra, talvez muitos tenham a impressão de que ele é direcionado exclusivamente a pastores, a missionários, a evangelistas, talvez até a presbíteros ou pessoas mais bem preparadas, versadas em teologia, para que possam ensinar aquilo que a palavra de Deus nos diz. Até mesmo porque esse texto está numa carta que o apóstolo Paulo escreveu a um jovem pastor, ao jovem Timóteo, que ainda era jovem tanto na sua idade quanto no seu tempo de ministério. No entanto, irmãos, essa é uma impressão errada e que pode ser facilmente corrigida se nós entendermos que, embora Paulo tenha escrito para Timóteo, essa carta de Paulo tornou-se uma carta lida perante toda a igreja. Foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e direcionada a todos os cristãos, a todos aqueles que são filhos de Deus. E assim fica ainda mais fácil de nós entendermos quando nós nos lembramos das palavras do Senhor Jesus Cristo, conforme registradas em Marcos capítulo 16, versículo 15, onde ele diz não só aos apóstolos, mas ele diz a todos os seus discípulos que os seguiam: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ainda em outro momento, já mais ao final do seu ministério,
Ainda em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus aprofunda, intensifica a responsabilidade dos seus discípulos, dos seus seguidores, dos seus filhos, e diz a eles: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E a ideia de fazer discípulos, irmãos, é ainda mais exigente do que pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é anunciar as verdades de Cristo para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que ainda não compreenderam a palavra de salvação. Mas fazer discípulos é algo que exige maior tempo, dedicação, ensino, preparo, caminhada. E nós cristãos somos chamados tanto para pregar o Evangelho quanto para fazer discípulos. No entanto, existem cristãos que dizem: mas pregar o Evangelho não é fácil. Talvez, por um lado, possa realmente não ser tão fácil. Pela timidez, pela falta de conhecimento, pela falta de leitura bíblica. Alguns textos realmente são difíceis. Porém, irmãos, olhando pelo outro lado, a pregação do Evangelho não depende da estratégia humana, não depende da sabedoria, da eloquência, do discurso, das palavras bonitas que os homens possam usar, mas depende da voluntariedade do servo de Deus ao ser instrumento do Espírito Santo para levar a pregação do Evangelho. E tanto é assim que nós temos no próprio colégio apostólico exemplos diferentes de Paulo, que era versado em vários estudos, que era inteligente, que era sábio, que conhecia outras línguas. E nós temos Pedro, que era pescador, não tinha tido estudo, mal sabia ler e escrever, mas ambos foram muito usados pelo Espírito de Deus para pregar o Evangelho e para fazer novos discípulos. Por isso a palavra do Senhor vem dizer a você que todos os cristãos, e se você é um cristão, você pode e você é chamado por Deus para pregar o Evangelho, para pregar as verdades bíblicas que o Senhor tem nos chamado para fazer. As dificuldades não são no conteúdo do Evangelho. As dificuldades são no contexto em que nós vivemos. Porque muitas pessoas não estão preparadas para ouvir. Muitas pessoas não estão nem sequer interessadas em ouvir o Evangelho, mas elas precisam ouvir. E nós precisamos pregar. Então não faz diferença se você se converteu há poucos dias ou há muitos anos. Se você é um cristão, você é chamado e você é capacitado a pregar o Evangelho. Eu quero convidar você a olhar para esse texto e entender um pouco mais sobre essa responsabilidade e sobre o que é pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus com fidelidade. E, irmãos, nós podemos ter certeza de que, embora isso não esteja registrado com todas as palavras na Escritura, mas que Timóteo, por ser um jovem pastor, muitas vezes deve ter se sentido preocupado, talvez até mesmo inseguro de pregar o Evangelho. Não apenas por causa do seu tempo de preparo ou da sua capacidade, mas porque em alguns momentos, pelo que nós vemos a palavra de Paulo a Timóteo, algumas pessoas mais velhas estavam desprezando o pastoreio desse jovem. Tanto que Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade. Não deixe que ninguém despreze o fato de você ser jovem e isso atrapalhar no seu ministério.
E assim entendendo que não é por inteligência, não é por força, não é por estratégia humana, então Timóteo deveria se sentir motivado a pregar a palavra de Deus de forma pura e simples. E esse é um incentivo que o Senhor traz para você também nesta noite. Não tenha medo, vergonha, constrangimento de pregar o Evangelho por qualquer coisa que seja, porque o Senhor pode usar qualquer palavra que você tenha para dizer. E assim, irmãos, eu quero compartilhar duas lições extremamente importantes para você através desse texto. E a primeira lição é que a vida do cristão precisa ser pautada na Bíblia. Para que nós possamos pregar o Evangelho, nós precisamos primeiro viver o Evangelho. E para que nós possamos viver o Evangelho, nós precisamos pregar a palavra para nós mesmos. Às vezes nós ficamos preocupados em pensar como vamos pregar o Evangelho para outras pessoas, como vamos ensinar a Bíblia para outras pessoas, e nos esquecemos de que primeiro nós temos que pregar para nós. Nós temos que ensinar a nós mesmos pela leitura, meditação e aplicação dos textos bíblicos na nossa realidade, no nosso contexto. Às vezes acontece, irmãos, de nós olharmos para a palavra de Deus e lermos algum texto e nos lembrarmos: olha, esse texto, essa palavra seria tão boa para fulano, seria tão boa para Beltrano, mas será que ela não seria boa para mim? Em primeiro lugar, será que a palavra não vem falar ao meu coração antes de falar com outro? Nós precisamos pregar para nós mesmos. E isso é uma responsabilidade tão grande que Paulo começa dizendo a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Esse conjuro-te é a ideia de eu estou incumbindo você, eu estou colocando sobre você uma imensa responsabilidade. E essa responsabilidade é tão grande que veja as testemunhas as quais Paulo chama para colocar isso diante de Timóteo: o próprio Deus e o Senhor Jesus Cristo. Ele está alertando Timóteo, não apenas por ele ser pastor, mas por ele ser cristão. E por isso também Paulo alerta cada um de nós aqui, irmãos: pregue o Evangelho, porque você está debaixo dessa incumbência, você tem essa responsabilidade perante Deus e perante Cristo Jesus. Nós não somos convidados para pregar o Evangelho, nós somos convocados. Nós não podemos dizer a Deus: não, eu não tenho interesse em pregar, não. Não, eu não estou com vontade de pregar, não. A questão aqui é a seguinte: você é cristão? Você é discípulo? Você é seguidor de Cristo? Então isso vem no pacote também. Então você tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. E Paulo fala de forma muito direta e objetiva a Timóteo aqui: prega a palavra. Independentemente das circunstâncias, irmãos, Paulo conclama Timóteo a pregar e a pregar a palavra. E por que isso aqui já é algo tão importante para nós? Porque Timóteo não deveria pregar conselhos do coração. Timóteo não deveria pregar benefícios sociais. Não deveria pregar aquilo que trouxesse alegria incondicional ao coração do ser humano. Ele deveria pregar a palavra, porque é Deus quem tem essa palavra. Algumas pessoas têm justamente vergonha por achar que não conhecem
toda a Bíblia ainda, por achar que não tem um preparo, um estudo para pregar o Evangelho, para pregar a palavra. No entanto, irmãos, isso não é necessário. É claro que é importante. E se alguém tiver a oportunidade de se preparar, for chamado por Deus para isso, isso é importante, mas isso não é obrigatório, porque Deus usa quem Ele quer. Ele coloca palavras na boca dos seus servos. E até mesmo aqueles que têm um preparo maior, precisam tomar mais cuidado para não cometer o pecado do orgulho, o pecado da arrogância, e isso acabar servindo como pedra de tropeço no seu serviço. Pregar a palavra nada mais é do que ensinar o que a Escritura diz, sem acrescentar e sem remover absolutamente nada. Estratégias podem existir diversas. Ciência humana pode ajudar em alguns estudos, mas somente a palavra de Deus é que transforma. Por isso, somente a Bíblia, pura e simples, que deve ser pregada. Primeiro, para nós mesmos. Segundo, para outras pessoas. Mas o que é mais difícil? Pregar o Evangelho para outros ou pregar o Evangelho para si próprio? Talvez nós pensemos que para outro é mais difícil, mas irmãos, muitas vezes não é. Muitas vezes é mais difícil pregar a palavra de Deus para nós mesmos, porque nem sempre nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos pensamentos, abrir mão dos nossos desejos. E para pregar a palavra com fidelidade, nós precisamos contornar tudo aquilo que nós queremos, tirar da nossa vista, tirar dos nossos olhos todas as lentes que possam mudar o conteúdo da palavra de Deus e formatar a Bíblia de acordo com o que nós queremos. Talvez algumas pessoas tenham algo no coração e querem uma confirmação bíblica. Então já abrem a palavra de Deus buscando não aquilo que Deus tem para dizer, mas buscando exatamente uma confirmação. Eu quero isso e Deus vai confirmar para mim, e eu vou encontrar na palavra alguma coisa que me dê um respaldo para fazer aquilo que eu quero. E nós precisamos deixar o nosso coração limpo para poder entender o que de fato a palavra do Senhor nos ensina. E então Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, insta. Essa palavra insta quer dizer insista, persevere. Mas isso na língua portuguesa. Porque na verdade, irmãos, essa palavra não é a melhor tradução do verbo grego, do verbo original que foi trazido aqui na Escritura. Mas se nós fôssemos traduzir de uma maneira mais literal, essa palavra insta queria dizer esteja alerta, ou então esteja preparado. E isso nos ajuda a entender até um pouco melhor o que Paulo vem dizer aqui depois, quer seja oportuno, quer não, a tempo e fora de tempo, ou seja, esteja preparado, quer você proporcione uma oportunidade, ou quer você seja pego de surpresa. Mas esteja sempre preparado a tempo e fora de tempo. Então aqui Timóteo deveria estar preparado para pregar o Evangelho, caso ele tomasse a iniciativa de procurar alguém, mas ele também deveria estar preparado para pregar o Evangelho, caso alguém fosse até ele de forma inesperada. E irmãos, qual de nós pode saber quando é que Deus vai abrir alguma porta para nós pregarmos o Evangelho? Quando alguém vai aparecer diante de nós precisando de uma palavra bíblica, precisando conhecer as verdades do reino. Algumas vezes nós até tentamos criar situações. Eu vou fazer uma visita para uma pessoa específica e nessa visita a minha intenção é pregar o Evangelho. Isso é oportuno.
Mas em outro momento eu estou conversando com alguém do meu trabalho, com alguém da minha família, do meu círculo de amizades, e de repente essa pessoa traz algum assunto, perguntando sobre o Evangelho, ou até mesmo deixando aí uma brecha, para que a gente possa introduzir a palavra de Deus para aquele coração. E nós não podemos perder as oportunidades. Então, quando Paulo diz aqui, quer seja oportuno, quer não, Paulo não está incentivando Timóteo e nenhum outro cristão a forçar a barra na pregação do Evangelho. Algumas vezes pode haver pessoas que detestam crente, que odeiam o cristão, o evangélico, e não gosta nem de conversar sobre o Evangelho. E aí alguém tenta forçar a barra e diz, mas você vai me ouvir, mas eu vou pregar o Evangelho para você, e aquilo não é oportuno, e aquilo não é benéfico. Irmãos, o Evangelho não é comparado a uma britadeira que sai derrubando muros de corações fechados. O Evangelho é mais semelhante a uma ponte, que com tempo e paciência é construída, até ultrapassar o abismo e chegar ao coração daquele que precisa ouvir. Nem todo abismo suporta uma ponte, mas nós precisamos estudar e tentar pregar o Evangelho. Não é por força, não é por violência, mas é por tempos oportunos que Deus dá a nós. Mas pregue o Evangelho e esteja pronto, quer o tempo seja oportuno, quer não seja oportuno. Quer você planeje ou seja pego de surpresa, mas esteja sempre preparado para pregar o Evangelho. Mas pregar o Evangelho, irmãos, não quer dizer apenas apresentar para aqueles que não conhecem, mas também ensinar aqueles que já são convertidos. Quem diz que nós não temos que pregar para cristão? Nós precisamos. E é justamente por isso que Paulo traz a palavra a Timóteo aqui dizendo, corrige, repreende e exorta. Só pode ser corrigido aquele que já é convertido ao Senhor Jesus. Porque é aquele que já esteve no caminho, mas andou tropeçando, andou cometendo algumas faltas. E ele precisa ser trazido de volta, ele precisa ser consertado, disciplinado. Ele precisa ter os seus olhos abertos. E também nós somos chamados para isso. Para que nós nos auxiliemos uns aos outros, não apenas para pregar, mas também para que nós possamos viver o Evangelho. A ideia de correção aqui é no sentido de reprovar alguma atitude, de dizer a alguém aquilo que você fez está errado, aquilo que você fez não deveria ter feito, é pecado, é prejudicial. E isso deve levar alguém a perceber o seu erro, porque, irmãos, muitas vezes a pessoa não percebe. E por mais que alguns pecados sejam escancarados, sejam muito evidentes, algumas vezes o coração do cristão está fechado para perceber o seu erro, como nós vemos no caso de Davi, quando cometeu o pecado do adultério com Batseba, e ela engravidou, e ele tentou corrigir o seu problema, colocando a sujeira para debaixo do tapete, fazendo o quê? Matando o esposo de Batseba. 2 pecados extremamente graves. E quando Urias de fato foi morto, Davi não se arrependeu prontamente disso. Mas será que Davi não sabia que adultério e homicídio eram pecados? É claro que ele sabia, mas o seu coração por um momento estava
obscurecido. E precisou que um servo de Deus chegasse até ele e o reprovasse. Então ele caiu em si. Nós somos chamados para fazer isso, uns com os outros. Corrige, repreende, ou seja, alerte o seu irmão, a sua irmã, o seu próximo, a respeito do erro e da necessidade de correção. E também exorta. A mesma ideia aqui de repreender, mas com uma ênfase mais positiva, mais voltada a um incentivo de mudança. Assim como Natan também fez a Davi. Deus perdoou o seu pecado. Então você não amou. Mas você pecou. E precisa entender isso. Meus irmãos, a natureza humana é corrupta, é falha, é pecaminosa. E mesmo nós que nos convertemos ao cristianismo, mesmo nós que temos o Espírito Santo habitando dentro dos nossos corações e dirigindo os nossos passos, iluminando o nosso caminho, nós ainda cometemos as nossas falhas. E nós precisamos de correção. E sempre haverá necessidade de outra pessoa nos alertar. Então, por um lado, nós somos chamados para sermos instrumentos de correção na vida de outra pessoa. Mas também de entender que outra pessoa é instrumento de Deus para a correção da minha vida. Ao ser exortado, ao ser corrigido, eu não posso fechar o meu coração, eu não posso ficar com raiva, eu não posso ficar magoado. Eu preciso entender que aquilo é um tratamento do Senhor sobre mim. E que aquilo é indispensável. A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 17, diz assim: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Como é que o ferro é afiado quando ele perde o fio? Com outro ferro. Da mesma forma, irmãos, é claro que nós não somos melhores do que ninguém, não é pelo fato de que eu vou chegar até outra pessoa e exortá-la e corrigi-la, que eu posso dizer, eu sou melhor do que você, por isso eu estou corrigindo você. Não, eu não sou melhor, eu não sou pior, eu sou igual a você. E da mesma forma que hoje eu estou sendo usado como instrumento de Deus para corrigir a sua vida, amanhã eu vou precisar que você faça o mesmo por mim. Porque assim, nós dois seremos moldados pela palavra de Deus. Eu gosto muito do subtítulo de um livro chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor, escrito por Paul Tripp. E o subtítulo diz assim: pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Eu acho fantástico isso, irmãos. Pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Eu não posso esperar até atingir o máximo da santidade para exortar outra pessoa. Porque se fosse assim, ninguém nunca corrigiria ninguém. Mas eu também não posso ser orgulhoso de reparar o cisco no olho do meu irmão e não aceitar quando ele vira a trave que está no meu. Eu preciso de transformação, mas eu também sou instrumento de Deus para transformar outras pessoas. E assim, juntos, os cristãos crescem em santidade e são moldados de acordo com a palavra de Deus.
Irmãos, é claro que infelizmente nem todos atendem a esse chamado. Alguns preferem optar pelo princípio errado e pecaminoso que diz assim: eu não tenho nada a ver com a vida de fulano. Cada um dará contas de si para Deus. Isso é totalmente antibíblico. Isso pode parecer muito justo ou belo aos olhos da sociedade, mas nós não pregamos para a sociedade aquilo que eles acham, aquilo que parece ser correto. Nós pregamos a palavra, e a palavra diz que nós somos responsáveis por exortar uns aos outros. Portanto, irmãos, se um cristão vê um irmão cometendo alguma falta e não faz nada a respeito para ajudá-lo, comete 2 pecados aqui. O primeiro é o pecado da conivência. Você fez, eu vi que foi errado, fico quietinho aqui. Eu sou conivente com você. E eu peco por tabela junto com você. E o segundo erro é que eu tiro desse irmão a possibilidade de reconhecer o erro, que talvez ele não tivesse ainda reconhecido. E precisava disso. Precisava ser exortado. Precisava ser chamado a sua atenção. Mas alguns também ainda dizem: mas eu prefiro não arrumar inimizade com ninguém. Porque vai que eu exorto, vai que eu trago uma palavra de correção e a pessoa fica brava comigo. A pessoa vira a cara para mim, ou me xinga, me ofende, fala coisas que eu não quero ouvir. Irmãos, primeiro que essa pessoa só se tornará sua inimiga se ela for orgulhosa. Se ela for humilde, ela vai te ouvir. Mas se ela for orgulhosa, ela não vai. Mas se você pensa assim, que você não quer arrumar inimizade com ninguém, então você prefere não exortar ninguém, eu quero lembrar você da palavra de Deus em Gálatas capítulo 1, versículo 10, que diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Nós não queremos ter inimizade com ninguém, então deixamos de exortar? Estamos agradando a homens e deixando de servir a Cristo. Isso é muito sério, irmãos. Então nós não temos escapatória, não temos justificativa para não exortar o nosso irmão, a nossa irmã. Se fazemos porque, mas eu acho que eu sou pior do que ele, eu sou pior do que ela. Ok, mas Deus colocou na sua mão a oportunidade de exortar outra pessoa. Então faça isso em nome de Deus, não em seu nome. E caso você precise ser exortado, abrace isso como bênção do Senhor. Prega a palavra, tanto para não crentes, como evangelização, quanto para crentes, como exortação e ensino. E isso não requer discurso bonito, não requer eloquência, mas isso requer coragem e fidelidade ao Senhor. Então eu não pergunto para você, meu irmão e minha irmã, se você tem eloquência, se você tem um discurso bonito, se você tem estudo. Eu pergunto para você o seguinte: você tem coragem? Você tem fidelidade ao Senhor? Se você tem essas duas coisas, então prega a palavra, para não crentes e para crentes também. E a segunda lição mostra para nós o porquê que isso é tão importante.
E ela nos ensina que o cristão deve superar os problemas da sua realidade, superar os problemas do seu contexto. Para nós pregarmos a palavra, nós temos que passar por cima de algumas situações. E é por isso que no final do versículo 2, Paulo diz a Timóteo para pregar com longanimidade e com doutrina. Ou seja, com paciência, porque nem sempre a mudança acontece na hora, mas também com doutrina, ou seja, com princípios bíblicos. Mas como é que eu posso pregar? Como é que eu posso ensinar outra pessoa com base na Bíblia? Só tem um jeito: conhecendo a Bíblia. Então percebe por que é tão importante pregar primeiro para você, antes de pregar para outra pessoa? Porque quando você prega para você, você conhece a Escritura, e aí você estará mais habilitado para pregar para outra pessoa usando referências bíblicas. Use textos bíblicos, use versículos bíblicos, nem que você não se lembre da referência, em qual carta, em qual livro, em qual capítulo, em qual versículo está. Se você lembrar a frase bíblica, nem que não seja literal conforme a versão que você tem, mas que seja uma paráfrase, que se mantenha fiel à Escritura, se você se lembrar disso, já vai ser uma pregação bíblica. Porque você não está falando da sua cabeça, você está falando da boca do Senhor. E isso é o mais importante, irmãos. Mas por que isso aqui é tão importante? Por que é tão necessário pregar com longanimidade e com doutrina? Porque no versículo 3, Paulo alerta a Timóteo: virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. E muitos pregadores e muitos líderes serão tentados a pregar aquilo que é agradável, aquilo que atrai cada vez mais pessoas, e não aquilo que é fiel à Escritura. Se as pessoas não gostarem daquilo que você está pregando, continue pregando a sã doutrina. E irmãos, por que muitas pessoas não suportam o verdadeiro ensino da palavra de Deus? Por que muitas pessoas não gostam de ouvir a verdadeira pregação bíblica? Porque a pregação bíblica é confrontadora. Ela confronta os seus pecados, ela escancara a sua pecaminosidade, ela mostra a podridão da nossa natureza. E sinceramente, não é agradável ouvir isso. Não é agradável ouvir dizer: você é pecador, você é falho, você não merece as bênçãos de Deus, você não merece a graça. Irmãos, não é agradável mesmo, mas é necessário. E se isso já acontecia ali no primeiro século com Timóteo, quanto mais isso não acontece nos nossos tempos, nos nossos dias. E é por isso que pessoas estão se cercando de mestres segundo as suas próprias cobiças, ou seja, segundo aquilo que elas desejam ouvir. Eu não quero ouvir a palavra de Deus falando que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu preciso mudar, que eu preciso abandonar isso, que eu preciso deixar de ser como eu sou. Eu quero ouvir uma palavra de incentivo, eu quero ouvir uma palavra que massageie o meu coração, eu quero ouvir dizer que Deus me ama do jeito que eu sou e que eu não preciso mudar nada. Mas isso não é pregação bíblica. Só que isso já acontecia, meus irmãos, até mesmo antes do tempo de Cristo. Nós lemos os livros dos profetas do Antigo Testamento e nós lemos que diversas vezes Isaías, Jeremias, Ageu, diversos outros profetas ali, um pouco antes do cativeiro da Babilônia, pregavam, falavam da parte do Senhor e as pessoas não ouviam. Mas o que existia também ali eram outros falsos profetas.
A Bíblia não fala muito sobre eles, mas eles estavam lá. E enquanto os profetas de Deus diziam: o Senhor vai derramar juízo sobre a sua vida, o Senhor vai discipliná-los, o Senhor vai castigá-los, se vocês não abandonarem a idolatria, se vocês não abandonarem os erros, se vocês não se voltarem somente para a lei do Senhor, os falsos profetas diziam: nada disso. Claro que não. Deus não vai fazer nada disso, Deus é amor. Vocês acham que Deus vai punir vocês? Não, está tudo certo. E para quem as pessoas davam mais ouvidos? Para os falsos profetas, porque a sua palavra era mais suave. Palavras que traziam coceira no ouvido. A pregação bíblica muitas vezes pode soar, pode se assemelhar como um som extremamente alto, estrondoso, barulhento. E aquilo é incômodo. Aquilo dói nos ouvidos. Não precisa nem ser muito alto, mas na nossa realidade, quando alguém passa com um carro de som que quase não tem assento, não tem espaço na mala, porque só tem som, só tem corneta, só tem Twitter, e passa quase que pulando nas ruas, fazendo aquele som extremamente alto, aquilo já incomoda. Ou quando alguém abre ainda a tampa do porta-malas e aquele som invade a sua casa, que você não consegue nem escutar a sua televisão direito, aquilo é desconfortável. E é mais ou menos assim que pessoas se sentem quando ouvem a pregação bíblica. É desconfortável, não é gostoso de ouvir. Preferem ouvir algo mais suave, que no máximo dá uma coceirinha no ouvido, que um pequeno mexer de dedo já resolve. É isso que muitas pessoas querem ouvir. Mas isso não é a pregação bíblica. A pregação da palavra, irmãos, é confrontadora. Mas as pessoas preferem recusar ouvir a verdade e entregar-se às fábulas, às fantasias, ao faz de conta. Mas qual que é o problema do faz de conta? O problema é que nós não vivemos numa vida de faz de conta. Nós vivemos na dura e triste realidade. Então alguém pode até mergulhar num mundo de fantasia por um tempo, porém mais cedo ou mais tarde vai abrir os seus olhos e perceber que o mundo não é tão faz de conta assim. E se a pregação for de fantasia, ela não prepara ninguém para enfrentar a realidade desse mundo. Então coloque na balança. Por um lado, a pregação bíblica pode ser confrontadora, pode ser dura de ouvir, mas ela te prepara para o que você realmente vive. Enquanto a pregação de faz de conta pode ser agradável, mas quando vier a tribulação, quando vier o problema, quando vier a luta, você não estará preparado. Então o que nós estamos buscando ouvir, irmãos? De que mestres nós estamos nos cercando? O que nós estamos guardando no coração? Partindo aqui para o nosso encerramento. No último versículo, Paulo diz a Timóteo algo que ele repete por diversas vezes, tanto na segunda quanto na primeira carta. 2 palavras. Tu, porém. Tu, porém. Ele está falando para quem isso? Está falando para um crente. Está falando para um cristão verdadeiro. Então nós podemos entender o seguinte, irmãos.
Muitas pessoas não querem buscar o verdadeiro evangelho cristão. Tu, porém, busque o evangelho cristão. Muitas pessoas podem deixar de pregar a palavra. Tu, porém, cristão, prega a palavra. Muitas pessoas podem desprezar a repreensão bíblica, a doutrina verdadeira, a correção de um irmão. Tu, porém, cristão, não despreze a repreensão. Receba com o seu coração aberto. Tu, porém, sê sóbrio. Seja consciente. Tenha domínio sobre si. O contrário de sóbrio é embriagado, bêbado. E a gente percebe que um bêbado não tem domínio nem sobre as suas pernas. Ele cambaleia, ele fica zonzo, ele cai, porque ele não tem domínio daquilo que está fazendo. E muitas vezes, irmãos, há até cristãos que estão vivendo como embriagados na palavra de Deus. Não são sóbrios, não são conscientes. Estão sendo dominados por sentimentalismos, por emoções, por desejos do coração. Quando o cristão consciente precisa ter domínio sobre a sua carne, e ele precisa entender: o que mais importa para mim não é o que eu sinto, mas é o que eu sei. Não é o que eu quero, mas é o que eu preciso. Isso é mais importante. Será que nenhum de nós aqui gostaria de ouvir uma palavra de aprovação? Parabéns, muito bem. Ótimo isso. Está muito bom. Ou mesmo quando nós cometemos um erro, nós não gostaríamos de receber um tapinha nas costas? Não tem problema, está tudo certo. Você pecou, Deus não leva em consideração. Qual de nós não gostaria de ouvir uma aprovação como essa? Nós gostaríamos de ser aprovados, mas nós precisamos ser reprovados, para que nós mudemos a nossa atitude. Porém, irmãos, se você quiser pregar a palavra, e se você quiser viver a palavra pura e simples, então a última parte aqui, a penúltima parte de Paulo ao Timóteo, também serve para você. Suporta as aflições. Você quer pregar a palavra? Você quer viver a palavra como ela é? Suporta as aflições. Não vai ser fácil não, mas fica firme. Cumpre cabalmente o teu ministério. Faz o trabalho de um evangelista. E evangelista não é uma profissão, não é pastor. Evangelista é aquele que prega o evangelho. Se você é cristão, você é evangelista. E vá até o fim no seu ministério. Cumprir cabalmente não para no meio do caminho. Faça tudo o que você foi chamado para fazer. E um pouquinho para frente, Paulo dá o seu testemunho para Timóteo. No versículo 7, quando ele diz: combati o bom combate. Completei a carreira, eu fui até o fim e eu guardei a fé. E depois, irmãos, ele também fala que isso tem recompensas. Não são recompensas materiais, perecíveis, corruptíveis com o tempo. São recompensas eternas. Então, enquanto você estiver pregando a palavra, confrontando pecados, tanto do próximo quanto do seu próprio coração, suporta as aflições, lembrando de que você terá uma recompensa ao final de todas as coisas. E essa recompensa é a sua vida eterna com Cristo Jesus no novo céu e nova terra. É difícil? Sim. E bastante. Mas tem recompensa.
Porém, caso você opte pela facilidade, saiba que o final é desastroso, é triste. E lembre-se da comparação de Jesus. Estreita é a porta que conduz à salvação, e são poucos os que se acertam com ela. Larga é a porta que conduz para a perdição, e muitos passam por ela. Assim, irmãos, concluindo, primeiro, pregue a palavra para você mesmo, mas pregue com honestidade. Leia a Bíblia com os olhos da fé. Tire do seu coração todo o desejo que você tem de ser aprovado em tudo e deixe Deus reprovar você para que você possa ser corrigido. Segundo, viva conforme a palavra. Peça para Deus transformar o seu coração e te moldar como um cristão verdadeiro. E terceiro, pregue para outras pessoas. Apresente o Evangelho de forma pura e simples. Confronte pecados e depois mostre a esperança do final do caminho. Mas confronte os pecadores. Não passe a mão na cabeça. Para que você possa fazer isso, então seja corajoso, seja paciente, seja amoroso, mas seja firme. Busque agradar mais a Deus do que a homens e cumpra o chamado que Deus tem para a sua vida, de pregar o Evangelho para qualquer pessoa e de fazer discípulos de todas as nações. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos motive e nos capacite para cumprirmos o chamado dele para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e te faça servo do Senhor Jesus. Amém.